E aqui está o que eu penso sobre Romanos. Não é um livro sobre teologia, não. Calma, eu te assustei? Você acha que eu estou ficando louco? Então fica comigo porque em pouco mais de 6 minutos você vai entender exatamente do que eu estou falando. O Evangelho fala de salvação, certo? Mas não apenas sobre como indivíduos são salvos. Paulo diz que o Evangelho mostra Deus colocando o mundo inteiro de volta no lugar certo. Por isso, Romanos é menos um dicionário teológico e mais um anúncio revolucionário. Romanos é visto como a explicação mais sistemática sobre salvação já escrita. Mas é muito mais do que doutrina. Romanos é uma declaração de que Deus agiu por meio de Jesus para cumprir a história de Israel, para derrotar os poderes do pecado e da morte e criar uma nova humanidade. E eu vou te mostrar por que e como. O mundo por trás de Romanos. Escrita em Corinto por volta do ano 56 ou 57, para uma igreja que Paulo não fundou e que ainda não havia visitado, Romanos mostra uma igreja profundamente dividida. Cristãos judeus haviam retornado recentemente a Roma, depois de serem expulsos pelo imperador Cláudio em 54. Durante a ausência dos cristãos judeus, então os cristãos gentios se tornaram maioria e assumiram a liderança da igreja em Roma. E agora os dois grupos se faziam as mesmas perguntas. Quem realmente pertence ao povo de Deus? A Torá ou a lei realmente ainda importa? Paulo então escreve a carta para unir essa igreja fragmentada, mostrando o valor verdadeiro do Evangelho. E aqui estão 3 grandes insights que você precisa entender sobre Romanos. Primeiro insight: justificação é sobre pertencimento à aliança, não apenas perdão. Romanos é famoso pela justificação pela fé, certo? Certo. Mas Paulo não está em primeiro lugar perguntando, como que eu vou para o céu? Não, a pergunta dele é, quem pertence à família da aliança de Deus? Nos 4 primeiros capítulos, Paulo argumenta que judeus e gentios vivem igualmente debaixo do pecado e são igualmente convidados a fazer parte da família de Deus por meio da fidelidade a Jesus, o Messias. Justificação é linguagem de tribunal. Significa que Deus declara alguém como estando no direito de ser um verdadeiro membro do seu povo. E por isso Abraão é o exemplo-chave aqui, não porque ele seguiu regras ou seguiu a lei, mas porque ele confiou na promessa de Deus, olha só, antes mesmo da lei existir. Fé para Paulo não é concordância mental, é lealdade. Confiar que Jesus é o Senhor, confiar que por meio dele Deus é fiel às suas promessas. Segundo insight, o Evangelho é a derrota de poderes cósmicos. Romanos não fala apenas de pecado pessoal, você precisa entender isso, tá bom? Romanos fala de poderes escravizadores. Pecado, morte, carne não são apenas comportamentos, são forças que governam a humanidade. Em Romanos 5 a 8, Paulo descreve a salvação como libertação. A humanidade escravizada em Adão, a criação gemendo sobre a corrupção, a morte reinando como um rei tirano. Mas por meio da morte e ressurreição de Jesus, um novo reino teve início. Romanos 6 então declara que o batismo é uma transferência de reino, de um reino para outro. E Romanos 8 anuncia que o Espírito capacita os crentes a viver a vida que Israel não conseguiu viver. A própria criação recebe a promessa de renovação. O Evangelho não é apenas perdão, é a nova criação rompendo no presente. E terceiro insight, a história de Israel não acabou. Romanos 9 a 11 é frequentemente mal compreendido ou até evitado, mas é o coração teológico da carta. Paulo se vê diante de uma pergunta dolorosa. Se Jesus é o Messias de Israel, por que tantos israelitas o rejeitam? A resposta dele é chocante. Deus não abandonou Israel. Israel não foi substituído. Em vez disso, Deus está agindo por meio de um plano misterioso em que os gentios são enxertados na história de Israel e Israel é provocado à fidelidade. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A igreja não substituiu Israel. A igreja é convidada a participar do chamado de Israel. E por que Romanos importa ainda hoje? A salvação vai além de uma transação privada. É participação na fidelidade de Deus, onde perdão, transformação, esperança pertencem juntos. Paulo mostra que fé não é apenas acreditar em certas ideias sobre Deus, mas declarar lealdade a Jesus como Senhor em um mundo ainda governado por poderes rivais. Por isso, Romanos esclarece o papel da igreja. Não é um grupo cultural ou étnico, mas
é uma família unificada e multiétnica chamada a encarnar misericórdia, humildade e amor. Por fim, Romanos expande nossa esperança para além do destino individual, apontando para a renovação de toda a criação, lembrando-nos de que o plano de Deus não é escapar do mundo, mas restaurar o mundo por meio de um povo moldado pelo Evangelho. E aqui está o toque final sobre Romanos. Porque Jesus é verdadeiramente o Messias fiel, que derrota o pecado, que une a humanidade, que renova a criação, Romanos nos desafia com a seguinte pergunta: a quem pertence a tua lealdade? Veja, não apenas no que você crê, mas nas suas decisões diárias, nos teus relacionamentos, na forma como você enfrenta a injustiça e o sofrimento. Em Romanos, Paulo nos chama a viver como um povo declarado justo, liberto dos velhos poderes e participante da nova criação de Deus. Romanos orienta a nossa história. Nossa lealdade a Jesus não é privada, ela é pública. Ela molda a maneira como trabalhamos, como amamos e até como sofremos. Então a verdadeira pergunta que Romanos deixa para cada um de nós é esta: se esse evangelho é verdadeiro, se a história de Deus está se desenrolando em nós, em cada um de nós, e por meio de nós, como podemos viver de forma diferente hoje?